Fala galera, eu aqui de novo, Antônio Costa, junto com o Fabrício Pequeno, para mais um Ways of Working, mais um episódio, convidado sempre especial. Hoje falando um pouco mais de como a gente fala dessa transformação, fala do nível mais estratégico da TI. E eu vou deixar a Isa se apresentar aqui para a gente. Muito obrigado, Isa. Obrigada pelo convite, pessoal. Eu me chamo Isabela Gaino, mais conhecida como Isa Gaino, né? Trabalho aí há 20 anos com desenvolvimento de software, né? Sendo os últimos 10 anos em grandes transformações. E aí a ideia aqui é a gente poder aprofundar um pouco mais no que eu acredito que é o maior desafio que a gente tem, que é transformar a estratégia, tá? Especialmente quando a gente fala sobre acelerar go-to-market das empresas, né? Então, é uma oportunidade muito bacana de a gente poder aprofundar as experiências aqui, né? E colaborar com o público que está nos ouvindo. Maravilha. Ô Isa, eu sou uma pessoa um pouco cri-cri. E, antes de tudo, eu queria te falar que a gente não se conhecia antes desse episódio, mas eu já te acompanhava muito no LinkedIn. E acho que você tem um trabalho maravilhoso, assim. Venho até te parabenizar por toda a tua trajetória, por tudo que você consegue influenciar para fora. Eu sou um seguidor teu nato, de longa data. Assim, faz tempo que eu quero essa oportunidade. Eu acho que eu vou tentar aproveitar ao máximo esse papo que a gente vai ter aqui. Falo isso de coração mesmo. Eu agradeço. Não é mídia, não. O Antônio me conhece bem. E a gente fala muito sobre transformação. A gente também tem uma atuação sobre isso. Mas eu queria ouvir, com base em tudo que você já viveu e até pela admiração que eu tenho do teu trabalho, como que você tem lidado sobre esses passos para a transformação, assim? Para a gente começar essa conversa, o que são esses passos? Como é que isso está acontecendo na tua visão? Tá. Acho que antes de a gente começar a falar da estratégia, eu queria falar sobre como eu cheguei na estratégia, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar em diversas transformações no nível de time tático, certo? E aí, qual que era o desafio que a gente tinha? Os inputs que nos pediam, ou os outputs que vinham para nós, não eram a mesma coisa que a gente tinha para fornecer. Então, a gente sempre tinha um conflito de expectativas, né? E eu ouvia muito o desafio dos executivos em ter uma previsibilidade do que os times são capazes de entregar, ter uma falsa perspectiva de progresso, também ouvi muito sobre isso. Então, foi aí que eu comecei a me aprofundar em como a gente conseguir conectar end-to-end a transformação. Porque a transformação, muitas vezes, ela nasce na tecnologia, né? Uhum. Só que aí você vai gerando esses gargalos que você não consegue. Então, as pessoas começam a se degladiar no meio do caminho, porque elas estão tentando responder ao sistema, né, que elas operacionalizam. Então, foi aí que eu comecei a me aprofundar, né, isso faz uns 10 anos, mais ou menos, e com isso eu consegui ter melhores resultados da transformação, né, especialmente em conectar, em alinhar essa expectativa, em garantir que o que os times estavam trabalhando era de fato aquilo que estava sendo colocado o dinheiro, né. E então eu comecei a notar que a gente tinha oportunidades de reduzir os silos que a gente tinha, né, dentro da operação, conectando objetivos estratégicos. Também tive oportunidade de aprofundar em tomar decisões estratégicas, né? Como que eles tomam melhores decisões para investir, né? Então, a gente começa a mudar um pouco o mindset de centro de custo para investimento. Então, né, tipo, quanto que você vai me trazer de resultado com base nesse investimento? O que é muito diferente para TI, né? Uhum. Muito. Certo? Então, ali eu comecei a encontrar oportunidades, né? Então, eu fui me aprofundando, tem diversas práticas de mercado, e aí eu acho que a gente não tem que ser adepto à prática, eu acho que a gente tem que entender o propósito daquilo, né? Mas todos eles, independente de qualquer coisa, é você garantir que você está entregando valor para o teu cliente, que isso está conectado com o objetivo da empresa, porque não adianta você trazer um resultado para o teu cliente se isso não trouxer retorno, né? Então, assim, nem toda dor do cliente você vai querer atender. Você tem que saber priorizar. Então, essa era uma grande oportunidade que a gente tinha no nível estratégico, né? Validar hipóteses, descartar hipóteses também, como uma oportunidade de não gastar dinheiro
naquilo que não vai trazer resultado. Então, ali eu vi como engajar melhor com os executivos. O segundo ponto que eu vejo é como a gente trabalha o feedback contínuo, porque quem está trazendo o driver para nós é o cliente, não é quem está investindo, né? E o terceiro é plano de ação, né? Assim, o que daqui a gente vai trazer de plano de ação ou de iniciativas para melhorar ou para não errar nas mesmas coisas e tal. Então, foi assim que eu fui me aprofundando, né? Aí, acabei virando especialista em Lean Portfolio Management, né? Porque as pessoas começaram a entender que fazia sentido de onde eu estava estudando, né? Porque não foi ideia da Isabela. E aí uma pergunta, porque tudo isso é agilidade. Se a gente for pegar os conceitos básicos de agilidade, como que você muda de direção, como que você toma melhores decisões para atingir mais resultado num ambiente mais complexo, num mundo mais complexo. Você está falando que você está conseguindo, ou a sua área de especialidade foi levar isso para uma camada mais estratégica, né? Porque aí você falou de hipóteses, você falou de transparência, de ciclos de feedback, a gente está falando de plano de ação. Hoje em dia, quando você está falando da camada estratégica, existe mais erros ou acerto? Ou quais são... Porque me parece que às vezes o executivo ele ouve tudo isso e fala, tá bom, mas deixa eu continuar do jeito que eu estou fazendo aqui. Eles estão vendo a importância realmente desse conceito ágil dentro da estratégia, né? Um business agility. Muito, muito bacana a sua pergunta, porque o que eu vejo, algumas iniciativas foram puxadas por alguns players, né? E a partir daí, isso se torna case, então eu tenho interesse em investir nisso. Hoje você tem grandes players no mercado apresentando case, por exemplo, a Petrobras, né? Que tem mais de 200 milhões de gestão de portfólio. Então, eu acho que isso fortalece para que outros players queiram, tá? Eu acho que o que eu vejo, o desafio que os executivos têm em mudar o mindset de centro de custo para investimento, que é a grande sacada, né? Por quê? Porque você não vai mais financiar um projeto, que é diferente de eu retroalimentar com a necessidade do meu cliente, certo? É bem diferente. Eu posso ter escopos macros definidos, mas o que de fato vai trazer valor para o cliente, eu tenho que ouvir do cliente. Então, não adianta... O que eu vejo, muitas iniciativas, e aí eu falo sobre esse fluxo que a gente tem de gap, conflito entre a camada do que eu gosto de falar assim, tático, por quê? Porque eles estão sendo cobrados exatamente pela mesma coisa que ele tinha lá atrás, me traga a gestão do escopo, prazo e custo, né? Quando, na verdade, a gente está atendendo uma demanda de mercado que pode ser que essa minha ideia não faça mais sentido. E aí, o que eu faço, né? Como que eu desprezo isso? A gente tem que... A empresa que busca agilidade de negócios, ela busca competir numa era incerta, complexa, onde o comportamento humano mudou, né? Então, muitas premissas nossas podem estar erradas. Então, acho que o primeiro grande trabalho que eu vejo é essa abertura para gerar inovação. Porque, olha, inovação a gente precisa de diversidade de pensamentos, né? Não é a minha ideia, não é eu que coloco ali. É você gerar times com autonomia. Então, assim, como que você empodera times a tomar decisões? Sendo que o dinheiro não é dele. Certo? Que legal. Certo. Eu sempre falo assim, se esse 1 milhão fosse meu, o que eu gostaria de ver de resultado? Esse é um bom pensamento, né? Não é? É. É assim que eu acho que as pessoas dos times também deveriam trazer, né? Porque se fosse 1 milhão fosse seu, como que você queria mostrar o resultado? Ou como você gostaria de ver o resultado daquilo? Que legal. Aí eu vou pedir uma conclusão do raciocínio do diversidade de pensamento. Que mais tem nesse universo para que os líderes tenham isso na mente? Hoje a gente tem diversas práticas, que é o meio do caminho, tá? Para fomentar isto, né? O que uma empresa precisa para superar a transformação ou performar na era digital aí, que é responder ao mercado, é uma equipe capaz de responder rápido à mudança.
certo? Porque se a gente está descentralizando a tomada de decisão com base em grandes nortes verdadeiros da empresa, eu garanto, eu tenho o meu gerenciamento de risco, né? Com base no que eu quero que a empresa cresça, não tenha? Com base no que eu quero que a empresa inove. Então, de uma certa forma, eu já tenho um mix de investimento pensado lá atrás, né? Então, isso me dá uma certa, eu não vou dizer estabilidade, mas assim, uma certa confiança de poder descentralizar a tomada de decisão. Eu tenho esses guarda-reios muito bem definidos. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é eu validar constantemente, eu conseguir que eu retroalimente esse sistema para que a camada executiva ela esteja vendo os resultados, certo? Então, óbvio, eu preciso saber se o dinheiro está sendo gasto de maneira saudável, né? E a questão da diversidade e inovação é os times poderem trabalhar a empatia do customer centricity, né? Assim, como que eu coloco o meu cliente no centro para isso aqui? Assim, deixe quem tem o conhecimento executar o que ele tem que, né, executar, né? Eu penso assim, você não vai dizer para um cardiologista o que ele tem que fazer. Melhor ele fazer, não é? Boa, boa. E uma pergunta, Isa. Quando o objetivo no final é a gente gerar mais impacto. Uma frase que eu gosto de falar muito é mexer mais o ponteiro da companhia. Isso. Esse é o objetivo no final das contas. Como que a gente deixa essa máquina mais eficiente que mexa mais o ponteiro da companhia. E aí você chegou a falar algumas letrinhas, porque a gente também é consultor de mercado e quando a gente vai falar com... a gente fala mais com executivos de TI. Quando a gente vai falar com executivo de TI, ele faz aquela cara do tipo, LPM, né? O VRO, ou VMO. E aí ele, entendi, mas ele não sabe se é de comer ou de passar no cabelo. Ajuda a gente aqui a explicar um pouco quais. Eu sei que são técnicas, são ferramentas, mas explica um pouquinho pra gente. Tá. Imagina se tivesse uma empresa, uma área de TI, né? Quais são as principais práticas que a gente poderia aplicar aqui, ferramentas para a gente começar a ir para essa linha de centro de investimento? O Lean Portfolio Management, na verdade, ele vai permear a área de business, né? Então, assim, seria o gerenciamento do portfólio das iniciativas que eu vou gerir pensando em iniciativas médio e longo prazo, por exemplo, né? Aquilo que é para manter o meu dia a dia, ele já está dentro dos times sendo gerido, através dos objetivos estratégicos. Aquilo que é inovação ou merge acquisition, aquilo que eu vou ter para alavancar o business, ele vai ser gerido dentro dessa gestão de portfólio Lean. O que a gente muda é que a gente vai financiar a cadeia de valor, né? Então, a gente vai remapear, reorganizar essa visualização da cadeia de valor para formar os times. Aí a gente tem várias bibliografias que podem nos ajudar a conduzir essa cadeia de fluxo de valor, né? E nós vamos ter isso instituído dentro do portfólio. Então, eu garanto que os times que vão trabalhar, eles puxem conforme capacidade que eles têm para puxar. Então, olha só, eu estou mitigando o risco do executivo de ter a falsa perspectiva de que os times não estão entregando o que é valor para ele, né? Porque existe uma expectativa de trabalho. E aí você tira aquele velho problema de tem 23 iniciativas sendo trabalhadas nos times, e que na verdade não é, né? Isso acontece muito. Então, a gente mitiga isso. Como que nós vamos trabalhar isso? Com engajamento contínuo, eles vão ter ritos, né? Quem vai ter ritos? Os donos do dinheiro, né? Assim, a gente vai falar do C-level, dos diretores, ou às vezes, dependendo da estrutura, um gerente sênior, né? Quem está fazendo a gestão ali financeira da cadeia de valor. Nós vamos ter um modelo operativo de priorização de cadeia de valor. A gente cria um VMO, né? Que é uma gestão de valor, que é um pouco diferente do PMO. Porque o PMO, ele está olhando custo, projeto e prazo. E aqui a gente está olhando realização de valor. A gente está olhando quanto desse dinheiro mexeu qual ponteiro de relógio, o ponteiro de negócio, que é o que o Antônio mencionou, certo? Então, é uma maneira, um modelo operativo, né? Que a gente coloca
de uma maneira onde vai trabalhar inspeção, adaptação, transparência, para que a gente garanta eficácia e eficiência. Eficiência operacional, porque eu vou garantir que os times peguem aquilo que eles têm capacidade, né? E a eficácia, porque eu, de fato, estou conseguindo, a partir de experimentações, né, atender o meu cliente final. Legal. E quais são os erros mais comuns que você vê? Porque você acaba fazendo, você já fez, tem alguns cases aí, né, que você já aplicou em algumas empresas, pode até citar para a gente depois, mas você citar 3 principais erros, assim, que você vê e que o líder tem que tomar cuidado na hora dele começar a ir para todo esse paradigma. Legal. Eu não vou falar erro, vou falar desafio. Primeiro, não pensar em instituir uma governança ágil na camada estratégia. Eu acho que se a gente não tem isso instituído, a gente vai ter times que vão responder ao mercado em janelas, que é isso que vai acontecer, tá? A gente tem uma daily, a gente vai ter os ritos ali para ver a maneira como a gente está trabalhando, mas não efetivamente a gente vai ter uma resposta da empresa ao mercado. Essa é a primeira coisa que eu vejo, tá? A segunda é a gente não ter uma comunicação clara, né? Então, o que eu vejo? A transformação, ela gera resistência, né? Ela gera insegurança nos times, né? Por quê? Muda um hábito teu agora. Alguém chega para você e fala, não, agora você vai fazer diferente. E aí você fala, tá, mas por que eu vou fazer diferente se eu sempre fiz assim? E se eu tô aqui, sei lá, 15 anos, dando resultado assim. Então, a gente vai ter que fazer uma gestão da resistência e do engajamento. Porque a gestão da resistência, geralmente, a gente não vai contra quem resiste. A gente ganha força pelos que estão mais abertos, né? E um bom alinhamento estratégico com as metas da transformação. Isso é muito importante estar drivado. Por quê? Porque se isso faz parte da maneira como a empresa ela quer responder ao mercado, todo mundo tem que jogar a regra do jogo. Não é? Eu não gosto muito do termo agente de mudança. Eu gosto do termo parceiro de mudança. A gente está aqui para avaliar junto, co-criar junto, tomar decisões juntos. Não é o que a Isabela pensa. Uhum. Porque o que eu vivi nas casinhas que eu passei, cada uma tinha sua complexidade, tinha sua história, tinha os líderes que eram diferentes. Então, tudo eu comecei do zero, né? Então, próximo player, por isso que eu não gosto de falar sobre erros, eu gosto de falar sobre desafios porque são isso. Porque não é um erro. A empresa ela tá dando os recursos e conhecimentos que ela tem até aquele dia, né? Então não é um erro. Exato. Tá bom, ela tá buscando um movimento a mais, uma escalabilidade, tomar melhores decisões de portfólio. Ok, então a partir de agora a gente chegou nessa necessidade e vamos gerar isso como oportunidade para dentro da empresa. É bom, né? Porque isso vai acontecer. Sim. Agora a pergunta é, você líder vai surfar essa onda ou a onda vai bater em você, né? Sim, com certeza. Então essa parte assim de fazer uma governança da mudança, né? Que aí você vê as empresas criam uma estrutura cross, né? De agilidade. Para quê? Para poder gerir isso, né? Para poder gerir confiança na cadeia de valor, confiança nos dados. Você só tem previsibilidade se as pessoas operacionalizarem uma ferramenta de maneira adequada, né? Então, a gente tem muita iteração homem e a gente pode errar. As pessoas podem errar. E isso podem fazer com que a gente tome decisões não muito alinhadas com aquilo que a gente poderia. Não tão eficiente como poderíamos, né? Legal. Você comentou sobre vender a ideia de transformação para o executivo, de que isso daí, vindo de cima para baixo, a gente tem impactos, a gente tem movimentos a se fazer. Vamos pegar a ideia hipotética de que um executivo que comprou um movimento transformacional, sem querer, assim, ele talvez queira entrar na operação. Acho que deve acontecer bem pouquinho isso. Quase não. Quase nunca. Ansiedades, agonia, controle e tal.
Como que você tem lidado com essa conexão entre executivo e operação, assim, para garantir o alinhamento geral e até atender desejos ou qualquer tipo de expectativa que o executivo tem? Sabe, Fabrício, esse contexto que você trouxe, ele acontece muito quando a gente não tem uma gestão de portfólio lean. Assim, Que legal. por quê? Porque eu não descentralizei a tomada de decisão, eu não estou investindo por cadeia de valor. Isso significa que eu não estou pondo um objetivo, né? Assim, vocês vão ter autonomia, gente, dentro de um quadrado. Tem um quadrado que é assim, vocês vão ter autonomia, times, vocês vão ter autonomia aqui dentro, né? Então, se eu não tiver isso desenhado, eu vou cair nisso que você está falando. Né? Então, Sim. por isso que eu falo, esses conflitos, né, de você ver, às vezes, o diretor na operação, né? Se ele tem uma visibilidade, se você tem uma ferramenta que mostra uma visibilidade os times, então, entregam isto, eu não tenho que matar o dado. Ele é um número para mim que vai me trazer uma oportunidade de melhoria, certo? Então, assim, para mudar isso, há um treinamento de liderança, né? Porque, assim, muitas vezes ele é um cara que ele está pensando em como ver o quanto a empresa vai trabalhar de inovação, o quanto que a gente está tendo de custo de infraestrutura. Ele vai fazer isso aqui, quanto que eu quero inovar, ele vai tomar essas decisões, ele vai transformar esses capabilities para os times, certo? Uhum. É isso que ele vai fazer. Então, assim, a partir do momento que ele desenha isso, que ele organiza, que ele cria os guarda-reios, que é quanto essa empresa vai crescer, quanto que eu tenho de dinheiro, e a cada ciclo curto, a gente toma decisões, eu quero continuar por esse caminho? Eu não vou dar um ano para ele pensar se ele quer continuar investindo. Geralmente, em cada 6 meses, se toma novas decisões de investimento. E aí você junta todas essas pessoas, né, que são esses executivos que estão pensando a longo prazo da companhia, né, para tomar as melhores decisões em conjunto, sem silos. Uhum. Porque o objetivo é o mesmo, a gente está aqui pelo melhor objetivo da empresa. Entendi. É um letramento, porque muitas vezes talvez ele está pensando que a transformação ocorre dele para baixo. Exato. E não se inclui nisso tudo, né? É um bom ponto esse que você trouxe. Mas nessas situações onde existe uma resistência, tem alguma dica que você tenha ou algum atalho para a gente conseguir sensibilizar esse executivo? Tenho. Eu acredito assim. Objetivo estratégico, né? A gente define ali para onde os times vão no prazo, sei lá, de 3 meses, né? Porque a gente vai fazendo essas pequenas validações. As metas corporativas, pensando de uma visão organizacional, né? A gente não tem que olhar a transformação de tecnologia, e hoje a gente já vê isso, né? Nos times, nas empresas, a gente fala muito de agilidade organizacional, porque a gente fala de Lean ágil fora da TI, né? Entrando no RH. Por quê? Porque a partir do momento que você melhora, é teoria das restrições, né? Você melhorou algo aqui, vai impactar lá na frente. Então, por isso que se teve o crescimento, não, mas assim, por isso que se teve o DevOps, para entregar algo que os times entregavam, mas não subia em produção. Então, assim, esses gargalos, eles vão emergindo. E aí a gente começa a trabalhar esses pontos que viram gargalo, né? Então, assim, a área de negócio virou gargalo, porque o item ou vinha muito cru para quem ia desenvolver, né? Então, assim, a IKEA pagava a conta, porque o IKEA, coitado, quando chega para ele já está atrasado e a culpa é dele. Exato. Não é isso que acontece? E se achar bug, o problema foi dele. O problema foi dele exato, mesmo. porque a especificação a gente tem que seguir, o ticket não pode voltar, e aquelas Era coisas só ele que não vão. ter encontrado o bug. Exato. Então, a gente vê muito isso. E, às vezes, foi uma má definição, né? Foi um comportamento não esperado, poderia ser trabalhado com uma melhoria. A gente trabalha com algo intangível, né? O conhecimento, ele é intangível. Eu penso de uma maneira, você de outra, você de outra. Então, o desenvolvedor também. Ele vai codar, até que hoje a IA acelera muito, né? Mas ele vai codar mais ou menos da maneira como ele aprendeu, né? E, às vezes, você vai a vários caminhos. Às vezes você pode levar muito mais tempo ou um tempo menor, mais ou menos essa analogia que a gente faz com o desenvolvimento, né? Então, a gente tem esse trabalho que eu gosto de falar, que é de botar todo mundo, né, sentado para tomar decisões, para pensar na solução junto, né? E eu vejo também um movimento sendo puxado de engenheiros integrados,
que para mim nada mais é do que o analista de sistema lá de trás, né? De, sei lá, 20 anos atrás, né? Então, agora a IA vai entregar tudo e vai. A IA, ela acelera, mas não vai, né, entregar tudo. Se fosse assim, eu vejo até empresas botando na IA decisão de negócio. Que foi criado por um homem, né? Sim. Tem que tomar cuidado com que tipo de materiais a IA se formou, né? Que tipo de materiais você quer que ela te ajude a tomar decisão, né? Com que base que está aí dentro. Legal. E a gente tem uma consultoria de tecnologia da informação, né, de TI, e a gente fala muito sobre o protagonismo da TI nesse processo todo, porque você pode ter aquela TI totalmente operacional, me fala o que eu tenho que fazer, eu faço. Aí a gente até escreveu um artigo, tem a maturidade 2 da TI, que é a TI parceira, né? Quando você precisar de alguma ajudinha, você vem aqui que eu sou seu parceiro, e tem a TI estratégica, que começa a ajudar a dar essas informações, consegue fazer bem essa conexão estratégia-operação. Como que você vê? Porque se a TI está totalmente operacional, me fala o que eu tenho que fazer e a data que eu tenho que entregar, ela já perdeu o protagonismo em toda essa discussão de negócio, né? Ela só virou um centro de custo. Não tem como ela discutir investimento se aí é corte de redução de custo, é redução de times. Você vê esses diferentes níveis de maturidade, de tecnologia, né, do papel da TI em tudo isso? Eu vejo, e vejo que a maneira como... Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter um olhar, eu vou fazer jargão aqui, um olhar sistêmico, né? Por quê? Porque a maneira como a empresa está se comunicando ou está trazendo a resposta é a maneira como ela está estruturada. Primeira coisa. Então, esse desafio que você mencionou, eu começaria por cima. Porque se você não der o driver para baixo, eles não vão conseguir reagir diferente. Eles vão reagir exatamente da maneira como eles estão reagindo. E aí a gente fala, né, sobre dinâmicas de OKRs e etc. Para quê? Para a gente ter um norte verdadeiro, um alinhamento, as pessoas saberem o que elas fazem e por que elas fazem aquilo, né? Qual o problema? Eu resolvo. Não ser um tirador de pedido. Porque a gente fala times empoderados, descentralização da tomada de decisão, certo? Mas se eu tiver alguém sempre dizendo o que fazer e como fazer, eu não estou criando nada disso. Não existe isso que a gente acabou de falar. Eu tenho alguém que não se expõe ao risco, porque se ele falhar, alguém toma culpa. Né? Concorda? Exato, porque se o próprio time ele não sente a pressão, e aí é um gerente que vai lá reportar, é fácil, né? Eu não estou conectado realmente no problema. Então envolve até as camadas de governança, né? Acho que não é só a governança estratégica, por isso que você fala estratégico, tático, operacional, né? Isso. Quando eu falo assim, tático, eu imagino quem está governando as informações, tá? Então, assim, quem vai passar resultado, quem vai ver se, né? Quem é responsável pela gestão financeira, a parte de gerente ali, de coordenação, né? Então, eu vejo muito isso. Mas, assim, mais uma vez, se a gente não tiver isso definido para se reestruturar a maneira como trabalha, não faz sentido, no meu ver. Assim, eu vou manter um way of working para inglês ver. Porque, no final, as pessoas alguém vai tomar a culpa daquilo, então não vai ter. Eu fiz isso porque o Fabrício pediu. Né? Exato. Completamente. Muito da governança, do trabalho de governança, está ligado com a cultura, nessa linha de ways of working. Como que você hoje, e que dicas você tem para governança atuar na ótica de cultura, que muitas vezes pertence a RH, pertence a mais outras áreas? Como é que pode influenciar? Como é que pode fazer? Que é uma mudança cultural no final das contas, né? Exato. Uma coisa que eu gosto muito eu dou aula de MBA na Vanzolini, e um dos módulos que a gente trabalha é exatamente sobre o Lean Management, né? Então, assim, como que eu faço a gestão da mudança Lean? Eu engajo todas essas pessoas para elas co-criarem a transformação comigo, porque elas vão ser impactadas. Uhum. Só que quem vem jogar o jogo comigo? Aqueles que estão mais abertos para transformar agora. Depois, né, à medida que
você vai alinhando os objetivos, que você coloca isso como uma meta corporativa, organizacional, a coisa vai tendo fluidez. E vamos lá, a gente está falando de 10 anos de transformações, mais ou menos, né? A gente já tem muitos players que a cultura ágil, ela... Eu acho muito legal ouvir o pessoal falando assim, ai, o ágil tá morto, né? Aí você fala assim, fala para uma empresa voltar no método tradicional, então. Quero ver se ela vai responder à necessidade do cliente. Uma empresa que tem uma ferramenta escalável, que tem um usuário tá morto, na ponta. Talvez é o modelo ágil by the book que algumas empresas banalizaram, né? Não, então, mas aí é o que eu tô falando. Não mata a ferramenta, coitada. Exato. Se ela foi operacionalizada da forma errada, né? O que eu falo, se você está trabalhando cultura de performance, melhoria, adaptação e inspeção, o tempo inteiro, transparência, você está o tempo inteiro pensando Ciclos numa melhor curtos. versão. Exato. Como que isso pode dar ruim, né? A questão é como isso está sendo feito. Isso está sendo feito? Interrogação, né? A caixa de ferramenta, coitada. Só muda o nome, né, da ferramenta que a gente põe lá dentro. Legal. Eu vejo que o modelo by the book, o modelo onde você vai lá e, entre aspas, caga regras ágeis, né, vira o guardião. A gente, essa semana, falou com uma empresa e o executivo falou pra gente, assim, olha, a impressão que eu tenho é que se tirar o time de agilidade, nada muda. Pô, aí a gente tem um problema, mas não é que o problema é a agilidade, o problema é a forma como esse time está atuando. E aí eu acho que a primeira coisa que eu perguntaria nesse contexto, que você está mencionando, é assim, tá, se eu tirar a agilidade, eu sinto que eu não vou ter diferença nenhuma. O time de agilidade, né? Então, tá bom. O que o time mostra para eles? A primeira coisa. Porque, assim, a agilidade, ela é o meio, né? Então, assim, se a gente, enquanto empresa, tá tendo resultado X, que eu não sei qual que é, se ele é bom ou ele é ruim, não estou dizendo, e a gente tá operacionalizando desta maneira, né? Qual seria o resultado contrário? O que você teve lá atrás? Eu acho que a gente tem que fazer comparações, né? Porque aquilo é o meio. Então, se você dá resultado, mas aí você fala que não é agilidade. Então, a agilidade só é vista quando a empresa não dá resultado. Tem alguma coisa muito estranha. Não faz, né? Tem falta, uma definição não clara, né? Não, uma definição não clara, porque é aquilo. Se a gente operacionaliza uma ferramenta que é capaz de mostrar visibilidade para a gente do que está acontecendo, então eu consigo tomar decisões. Para isso que a gente tem agilidade. Agilidade é para que as empresas possam tomar decisões baseadas em dados. Nosso nível de operação, a nossa operacionalização da ferramenta é assim, o time entrega tanto, né? Por quê? Porque eu não vou falar que um time vai entregar mais falando que um desenvolvedor, ao invés de 8 horas, vai trabalhar 12. Eu não posso mexer no componente. Não cabe 10, põe 11 que vai te dar. Então, e aí, assim, aí mata os ritos porque a culpa é dos ritos, né? O excesso de agenda, a culpa é dos ritos. Não entreguei por causa dos ritos. Então, assim, o rito em si é alinhamento, né? Não dá nome pro rito. A gente está fazendo o quê? Estamos alinhando. Eu preciso saber o que você está fazendo. Eu trabalhei numa casinha que eu achava muito legal a maneira que eles trabalhavam, que assim, o time de desenvolvimento fazia uma daily, né, no primeiro horário, e eles tinham o Focus Day, o Focus Time, né? Então, assim, o tempo todo o pessoal estava desenvolvendo e só às 5 horas da tarde eles abriam um time box para tirar dúvida. Por quê? Porque se o time não tem o tempo do foco, o que acontece? Eu tô com dúvida, eu aciono o Antônio. Tô com dúvida, eu aciono aqui. Então, eles criaram uma maneira que eles se auto-organizaram, né? Para que o time não... entre eu não entregar nada para te atender, você vai esperar um pouquinho. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer aqui do que eu me comprometi. Então, eu achei essa dinâmica bem bacana que eu vi. Diferente de um desenvolvedor sendo acionado o tempo todo, ficar reclamando na retrospectiva que ele não conseguiu evoluir, porque o tempo todo ele era acionado. Porque aí o Scrum Master tem que ficar blindando a agenda. E, cara, tem outras maneiras, né, de dizer. É só você mudar a regra do jogo. Eu atendo desta forma, às 5 horas eu vou ter um time box aqui, vocês entram na sala, Legal. O foco acabou virando a entrega, e não o foco no gestor, né? Exato, entendeu? Então, eu vejo assim, alguns
É que eu não posso falar pelos outros, eu tenho que falar por mim. Eu não tive esse problema de não ter agilidade vista com resultado, entende? Sim. Então, é difícil eu conseguir... Eu sei que isso existe. Eu vejo os artigos, eu já ouvi executivo falando para mim, entre eu investir em uma agilidade, eu vou botar 3 dev a mais. Eu falei, você não bota 15 pessoas jogando o jogo. Você vai aumentar a complexidade de comunicação, você vai gerar uma série de gargalos que você vai pensar que você está acelerando, mas não está acelerando nada, porque a gente não consegue gerir um timão, né? Sim, fica difícil para você gerar insumos para eles trabalharem, né? Não é uma coisa simples. Por que existe um número mágico? Porque é a média que os times performam melhor. Então, eu não consigo expressar, né, sobre esse ponto que você mencionou do executivo. Por quê? Porque a gente que trabalha em ágil, agilidade, em processos lean, o nome que a gente quiser dar, o framework da empresa, a gente está ali para mostrar gargalo, para mostrar onde a gente tem a nossa velocidade, é o nosso ponto de intersecção mais lento e tomar decisões. Se isso estiver sendo feito, a agilidade tem valor. Exato. Mas não é a culpa da agilidade. Quando a agilidade não entrega, não atinge o objetivo, a culpa é da agilidade. Não. Talvez a maneira como a empresa está organizada, né? A maneira como a gente está, às vezes, empurrando itens para os times, né? Sistema empurrado, que aí você vai gerar pressão no sistema, né? Que aí você vai gerar como que fala? Retrabalho, baixa qualidade, aí você não escala nada. Aí a culpa é do ágil. Nessa linha aí, um top 3 de grandes problemas que acontecem na tua visão, pegando todo o teu histórico, assim, quais seriam? Primeiro, baixa previsibilidade dos times. Eu acho que essa é uma dor que eu estou falando pela boca de olhares de alguns executivos, que é o que eu os conheço, tá? Então, assim, a baixa previsibilidade está totalmente direcionada ao tamanho dos lotes que eu trabalho, a falta de definição e a operacionalização do meu sistema. Então, você vê, por exemplo, times que... me diga como você é médica, eu vou dizer para você o que você quer ver, né? Vamos começar assim. Então, eu vejo times, por exemplo, que operacionalizam ferramenta, Gira, Azure, o que quer que seja, de uma maneira para mostrar um resultado melhor. O que isso significa? Fechei um ticket em um dia. Pô, uma história não passa na cadeia de valor em um dia. Sendo que, às vezes, seu lead time é 64 dias. O que acontece aqui? Aí você vai ver que o comportamento do time não está adequado. Ou então fecha uma história e cria a história 2. Já viram isso na casinha de vocês? Quase nunca. Então, e aí, na verdade, quando eu consegui subir isso daí para produção lá na frente, já foi um cascata. Eu não entreguei valor, na verdade. Eu entreguei, né? Não foi um valor. Não foi uma coisa funcional. Saca? Então, o que eu vejo? Assim, essa parte de previsibilidade, a gente tem que ter uma governança da cadeia de valor, que aí a gente pode chamar de VMO, para quê? Para aferir uma auditoria dos dados. Qual o nível de confiança do time em relação ao que se apresenta num dashboard do time? Primeira coisa. Aí lá a gente vai poder ver itens que ficaram muito velhos, que ninguém nem está olhando, que não faz mais parte do escopo, que está lá jogado. Para isso, a gente tem que ter alguém olhando isso. Porque aí você vai ter métricas que geram uma previsibilidade. Que legal. Isso, no meu ponto, é o top 1, tá? Da necessidade deles, tá? O segundo, para mim, seria a questão da priorização mesmo. E o terceiro é conseguir conciliar isso com a capacidade dos times. Então, peraí. Maravilha. Você falou de previsibilidade, priorização... E alinhar isso com a capacidade dos times, para garantir que não tem um sistema empurrado, né? Que o cara lá do time não está tomando uma carteirada para atender alguma coisa que não está no escopo, né? Porque, olha, time descentralizado, autonomia, inspeção, adaptação, olhar do cliente, empatia, design thinking, design sprint, o nome que a gente... Inception, do Caroli também. Tudo que a gente quiser trazer aqui. Para quê? Para que eles tomem decisões. Eles estão olhando pelo olhar do cliente, né? Então, é isso. O objetivo, o norte verdadeiro do time e a gente gerar
uma conscientização, né, da empresa que aprende. Então, a gente fala da quinta disciplina, uma empresa que consegue crescer por ela, né, uma empresa de cultivo e etc. Legal. Ou seja, né, executivo quer previsibilidade, você quer os seus itens prioritários ali realmente com o foco. E o time com um fluxo bom, dá para aplicar todas essas técnicas aí. Exato. E também tem uma outra coisa que eu vejo assim, times estáveis, né? Times estáveis, ele é muito importante para trazer previsibilidade para a gente também. Então, aí entra na parte que vocês bem mencionaram da cultura. Se você tem uma cultura que é a cultura do medo, a cultura do se eu fiz errado, aí você já não tem estabilidade nenhuma no seu time. Primeira oportunidade que o cara tiver, ele... Exato. Você comentou até do nível de confiança do time sobre o dashboard. Achei maravilhoso isso. Eu tenho um treinamento que na Software Zen até, de confiança de dados da cadeia de valor, onde eu gero até, assim, como que a gente faz isso na prática? Você tem um roteiro. O roteiro é você ver lead time, cycle time, throughput, nananã, né? E você abrir o dashboard do grupo. Então, você vai pegar um facilitador neutro, por exemplo. Eu ou você, a gente é do mesmo time, tá? Vamos supor aqui que são 3 times, nós 3 vamos olhar, você vai facilitar para mim hoje. E aí, você abre o dashboard e você navega em tickets que você pode ver que está não conformes. Ou um ticket fechado mais cedo, ou um ticket 85 dias com base numa média de 20, por exemplo. Aí você vai lá e abre ele e vê, e aí a gente analisa o ticket e vê se ele condiz com o que está sendo dito, né? Por que isso? Porque eu já vi casos de uma história ter várias subhistórias criadas. Tipo, não era nem subtask, era história amarrada a outras histórias, essa história ficou lá e as outras foram sendo fechadas como se fosse uma entrega de valor e, na verdade, estavam usando a história como se fosse uma feature. Cara, então, a operacionalização é muito importante, porque você só vai ter previsibilidade se as pessoas fizerem de maneira correta, não querer... Não, eu vou fechar a sprint porque eu estou sendo olhado pela sprint. E aí... mesmo. Não é assim? O cara sai fechando o ticket. E aí, sai fechando o ticket, você fala, aquele time entrega 10. Aquele time entrega 10. Aí a gente faz essas... não gosto de falar auditoria, porque eu penso assim, quando a gente está falando sobre o mindset de crescimento, a gente está aqui pelo mesmo propósito. Eu não estou aqui para falar que você está fazendo errado. Eu estou aqui para a gente olhar os dados e falar, cara, a gente abriu 10 tickets aqui e vimos que tá tudo conforme o que tem que ser. Então, o nosso número é esse. Se o nosso número é esse, meu nível de confiança nisso aqui é alto. Estamos indo bem. Entende? Então, a gente usa isso, né? Que é uma parte do VMO muito importante, inclusive. Quem deveria fazer essa gestão da eficiência, no meu ver, é o VMO, né? Sim. Na minha... Ou o centro de agilidade. É porque eu vejo que permeia os dois. Você não vai ter... previsibilidade, eu gosto de pôr na conta, né, do VMO assim, por quê? Porque ele está olhando eficácia. Só que a gente só tem eficácia se a gente tiver eficiência operacional. E eficiência operacional tem a ver com isso que a gente está falando aqui, né? Eu tenho um sistema estável, né? Que as pessoas... Que, de fato, eu consigo tomar decisões sabendo quanto tempo eu vou lançar alguma coisa. É difícil, a vida do executivo de TI não é fácil. Olha, a gente tem uma consultoria e o nosso foco é em cima do executivo de TI, porque eu acho que é a pessoa que mais... Primeiro, ela chegou até o cargo ali porque ele era um tech muito bom. Exato. E aí agora ele tem que começar a liderar pessoas e fazer gestão de stakeholders e tem que conseguir se comunicar. Geralmente esse cara tá num pedaço da cadeia que tudo foi decidido sem a presença dele. E agora chegou para ele e falou assim, cara, agora você precisa entregar isso tal dia, porque senão a gente não mexe o ponteiro da organização. E geralmente ele tem mais coisas para fazer do que capacidade. Então ele tem muita coisa. E esse cara, o Fabrício ontem foi almoçar com um executivo e falou assim, cara, eu só não sei como fecha a conta. Não tá fazendo sentido tudo isso. E eu vejo muito que o papel da agilidade deveria conseguir resolver esse problema. É uma baita oportunidade. Exato. E, infelizmente, muitas companhias que a gente conversa, a agilidade está no nível de maturidade mais baixo. De ritos, de olhar rito, de seguir e
talvez um modelo operacional que consiga elevar a maturidade e agilidade para surfar essa onda, tirar esse executivo desse problema, me parece que tem bastante oportunidade na mesa, né? E isso que você falou, né, sobre o Karatec ter mais itens para entregar, na verdade, do que ele tem capacidade. Se a gente institui o portfólio, a gestão do portfólio Lean, a gente, na verdade, trava o funil, né? E nós não somos pagos para falar para um executivo que a gente não vai entregar. Não é isso. Mas eu preciso mostrar para ele a capacidade que eu tenho operacional para entregar o que ele quer. Ele precisa saber. E aí a gente em detrimento disso, eu tiro o quê? Tem que tomar decisões. Eu gosto muito daquilo. Você pode ter tudo, só não tudo de uma vez. Você vai ter que escolher, né? E aí você vê que tem isso, né? Os executivos que têm a expectativa dos investidores, né? A gente você vê que é tudo gestão de expectativa. Mas sabe o que eu acho engraçado? E aí, queria a tua opinião. Se você fizer uma análise mais detalhada, uma priorização mais detalhada, um refinamento mais detalhado, me parece que sobra tempo, né? Pela ideia Lean, né? Qual é o menor esforço que gera o maior impacto? Eu ainda acho que existe muita coisa que é codificada que não vai ser utilizado, que não vai gerar impacto. Então, não é que o cara está 110% alocado fazendo 110% de prioridade. Eu ouso dizer que ele está fazendo 50% de prioridade e outros 60% é stakeholder-centric. É alguém que pediu. É um PPT bonito para ser entregue. E que muitas vezes a gente não vai medir resultado depois no final. Você mandou muito bem. Não acontece isso? Acontece, sim. E ainda, sobre esse ponto, o que eu vejo que daria para a gente pensar? Vamos falar assim, estou trabalhando a estratégia, a gente tem os ritos sendo conduzido e tal. Os itens estão priorizados de acordo com o que a gente espera ver dentro desses 3 meses. Cara, se isso daí está delimitado numa política explícita, não vou ter esse cenário que você está mencionando. Porque acontece uma outra coisa também que eu vejo, assim, a gente pensa em crescimento da empresa. Vocês investem em bolsa de valores, alguma coisa? Eu não, porque eu tenho 4 filhos, não sobra dinheiro. Mas assim, então você sabe do que eu estou falando. Então você vai pôr um pouco em renda fixa, né? Assim, um pouco em fundo, um pouco... Porque você quer saber qual que é a sua exposição ao risco. A mesma coisa na empresa. Os acionistas botam dinheiro falando 50% desse dinheiro aqui... É que eu não sou acionista, mas eu imagino que seja assim. É para eu continuar mexendo na vaca leiteira, tá? Então, assim, quem me paga o queijo, o leite, eu vou faz parte do meu business. 30% não, deve ser uns 45% em transformar o business. Que aí vai entrar em inovação, né? Eu vou ter que matar legado, que aí já é outro dinheiro, que assim, eu estou investindo dinheiro em algo que está me dando mais gasto de energia operacional do que qualquer coisa. Então, tá. Quanto disso daqui é o equilíbrio? Quanto daqui é inovação? Quanto daqui é modernização? Isso é o calcanhar de Aquiles deles, né? E aí, a partir do momento que ele diz assim, vou investir em inovação 20% e 25% eu vou usar para modernização, quando a gente vai lá na operação, que o time está trabalhando com os modelos definidos na operação, que aí a agilidade não tem valor, né? Mas que ele foi lá e falou, isso aqui é tech enhancement. Olha, estou conectando com o que ele falou aqui. Isso daqui é história, é valor. Aí o time, que nem você falou, o time entrega 60% de valor, qual é o código que ele vai escalar? Isso daqui são guarda-reios que eles definiram. 20% de capacidade técnica e 25% de inovação, ou o contrário, não lembro o que eu falei, mas... Aí você pega o resultado do time. Quanto que ele entendeu, quanto que ele entregou de melhoria técnica e quanto que ele entregou de valor. Você consegue falar, cara, tá muito distante. Não é isso que eu desenhei. Aí a gente volta pro portfólio. Não é isso que eu desenhei. Então, isso a gente pega onde? Na governança. Ou seja, toma a definição lá em cima, tem que garantir aqui algum tipo de
de instrumentalização, de padronização. Não é padronização para comparar, mas é padronização para eu ler. Até diferente. Eu não tô querendo dizer que o que eles planejaram lá em cima tá certo. Eu tô querendo dizer o seguinte, ó, pra gente se manter aqui, o time tá falando que vocês planejaram uma coisa que a gente não consegue entregar. Entendeu? Exato. Então, assim, a gente sabe, ó, agilidade, premissa básica, software em funcionamento. Cara, na mão do cliente, gerando valor, gerando backlog, gerando melhoria. Cara, quem não quer, né? Mas, assim, eu não tô querendo dizer que o executivo que veio lá com os estudos dele tá falando que o cálculo dele tá certo ou tá errado. Eu tô querendo dizer o seguinte, o time mostra isso. É isso. Se eu te disser que o que você quer, a gente não consegue entregar hoje. Eu percebo que essa sua fala, o time entrega isso. Eu acho que aí está uma oportunidade que os executivos de TI deveriam investir. Porque muitas vezes ele não tem essa resposta. Ele não sabe dizer. E ele fica um pouco na falácia, me dá 2 meses de freeze aqui que eu entrego. Mas entrega o quê? Não sei, eu vou te entregar. Eu vou entregar. Mas, cara, você tem que ter os seus dados, você tem que ter ali algum tipo de informação para falar assim, ó, foi sensacional o teu exemplo, ó, tanto eu tenho que manter a casa, porque se a gente não cuidar, geralmente é um baita monolito, um monte de coisa alegada, aí depois você vai me cobrar porque o PCI não saiu e que a gente tá com vazamento de informação. E é isso. É isso. Então, assim, o time tem que mostrar. A gente está falando de governança de cadeia de valor. Exato. Eu tenho que garantir que o que o time está mostrando naquelas métricas é a realidade do time. Primeiro ponto. Então, beleza. Por isso que eu fiz aí o workshop de cadeia de valor, porque é um grande ponto de melhoria para mim e me fez conseguir mostrar para lideranças tomar decisões diferentes. Ou conseguiu gerar uma reflexão. Nem estou dizendo se o resultado foi bom ou não, porque aí tem a condução também do outro lado. Mas assim, eu cheguei e falei, ó, tá vendo isso aqui? Não estamos condizente com aquilo que vocês desenharam dos guarda-reis lá atrás, né? Que teve todo um desenho. Então, assim, você tá sabendo disso? Faz sentido isso? Porque senão entra nisso que você falou. Eu nem modernizo, eu nem me regulamento, né? Porque os PCIs são isso aí. E também não consigo escalar. Aí eu fico no meio do limbo. Aí a TI não tá entregando. TI caixa preta, exato. TI no porão. Como é? Melancia, projeto melancia. Não é assim? Projeto melancia é muito bom. O Isa, e muitos problemas são atemporais, assim, eles continuam acontecendo, eles acontecem o tempo todo e vão continuar acontecendo. Como que você está vendo as tendências futuras? Tem muita aspiração sobre IA, sobre o quanto isso consegue mudar ou não mudar, a favor ou contra, está tendenciando muito mais a favor. Mas qual é a tua visão, né, sobre o olhar de governança, sobre tendências? Cara, a IA está aí. Aliás, a IA já estava, né? Só está sendo disseminada assim agora, com mais, né? Onde a gente vai, os cursos são com IA. Aprenda a refletir como o código vai ser gerado. Aprenda a usar IA no seu trabalho. Por quê? Porque ele realmente te ajuda, né? Ele te dá alguns insights. Mas você também tem que ter um domínio de conhecimento, porque ele vai falar coisas para você que não é tão bem assim. E aí, às vezes, você vai replicar coisas ou vai tomar decisões baseadas em coisas que também pode não te ajudar. Então, a gente tem que, como especialista, mais uma ferramenta que pode acelerar, sim, eu acredito, né? Mas que dá uma condições de a gente trabalhar diferente. O que eu vejo é que a gente vai trabalhar diferente usando a tecnologia para acelerar tomadas de decisões, acelerar documentação, porque também você fala assim, vou botar lá um PO, ele vai fazer um monte de backlog de história de usuário, mas assim, aí a empresa fala, você não pode colocar o nosso core dentro da IA. Então, quer dizer, eu tenho uma ferramenta que eu não posso conversar com a ferramenta. Certo? Por quê? Porque senão vão roubar o business. Então assim, tem muita
coisa aí no meio que as empresas estão tendo um olhar legal de ética, etc., que eu acho que é muito importante. A gente, na verdade, não sabe ainda, né? Eu não tenho tanta profundidade de IA, uso no meu dia a dia para me facilitar nos treinamentos, acho que é uma boa ferramenta. E eu aconselho que todos os papéis utilizem dentro daquele conhecimento específico, né? Que você vai ter. Porque quem vai ficar, né, acho que dentro do trabalho, tem que ter um conhecimento básico de igual quando você fazia planilha de Excel lá atrás. Uhum. Eu quero a pessoa que consegue gerar um dashboard para mim aqui, porque eu preciso tomar decisão. Então, eu preciso que você saiba gerar uma métrica aí com base nos dados que eu tenho. Legal. Entendi. Passou rápido o tempo, viu? Porque a gente já está na fase final. Tem mais 35 perguntas aqui. Não vai dar para fazer 35 perguntas em 5 minutos. Então, a gente vai para o nosso momento final aqui. Nosso momento ou, onde a gente compartilha insights que a gente teve aqui, eu tive, o Fabrício teve. Caso também essa conversa te gerou algum momento ou, a gente vai abrir um espacinho para você aqui também. Eu tenho o meu aqui já, Fabrício. Deixa eu mandar o meu. A tua fala de custo e investimento foi muito boa, assim, maravilhosa, de poder colocar isso como uma premissa de progresso. Assim. A gente está chegando perto disso, se sim, estamos num caminho muito legal. Se não, talvez a gente tenha que reajustar a rota aqui para buscar cada vez mais isso, porque a gente deixa de ser refém e deixa de ser uma empresa que reage muito mais e começa a ter um olhar para frente, começa a dar passos à frente nisso tudo. Adorei isso daí. Ótimo. Para mim, acho que não foi uma fala sua, mas eu entendi num contexto geral esse protagonismo da TI ou da agilidade, dependente da área, mas de conseguir fazer toda essa governança, toda essa gestão, né? De falar, poxa, os dados são esses, isso está acontecendo aqui, tem oportunidade aqui, vamos priorizar de forma diferente ali e conseguir dar a previsibilidade, conseguir dar todos os dados, que é o que todo mundo busca no final das contas. É meio que sair de um modelo reativo de me dar trabalho, eu faço trabalho, para um modelo proativo de, peraí, quais são os desafios, vamos ver como encaixa. Então, acho que é uma inteligência, um protagonismo na cadeia de tecnologia que eu sinto bastante falta. Tem todas as nomenclaturas aqui, todos os... Aí façam os cursos da Isa. Mas eu senti uma postura diferente de alguns papéis aqui e acho que tem bastante onda para surfar. Eu tenho meu momento ou também aqui. Quando você mencionou ali sobre a questão do líder de TI, né? Que você falou assim, ele tem lá, é operacional, ele está respondendo a um tirador de pedido, alguém tem uma expectativa e etc. Cara, tem luz no fim do túnel, sabe? Assim, essa dor que você trouxe é a dor de 90%. Então, por que nasceu, emergiu isso? Para resolver uma dor latente, que é essa que nós estamos falando, né? Que vamos trabalhar a estratégia, vamos trabalhar o processo Lean com eles, vamos instituir, pode pôr o nome companhia, casinha, gestão estratégica, nome que a gente quiser, numa visão Lean, que olha o valor, que olha a eficiência, que olha a eficácia, no ciclo curto de feedback, né? Engajando todo mundo, eles trabalhando, todo mundo de mãozinha dada, todo mundo aqui é amigo, ninguém aqui está vindo brigar por causa de dinheiro, né? O dinheiro entra de maneira diferente, que aí a gente fala, né, do curso da Isa, de Lean Portfólio, né? Na Software Zen e tal. Mas, assim, esse ponto me faz lembrar por que eu tô aqui, né? Porque eu já resolvi esse problema em outras casinhas. Então, a gente está muito conectado. Assim. Que legal. Maravilha. Quem quiser saber mais sobre você, né, te procura onde, te encontra onde, e um recadinho final para o público. Bom, nas redes sociais, Isa Gaino, né, no LinkedIn Isabela Gaino, estou sempre na comunidade, tem iniciativas que a gente participa colaborativo também. Sou fundadora do Mais Mulheres na TI, né? E temos uma nova agenda aí de curso de LPM na Software Zen, que vai ser dia 30 de abril. Quem quiser participar é totalmente mão na massa, né? E é isso. Cursos, consultoria. Consultoria. O profissional de TI aí, né? O executivo de TI que tá com essa dor, se conectou com a gente. Vamos bater um papo, né? Eu acho que
é muito bacana a gente poder contar outras histórias, né, de outros contextos e poder ajudar. Eu gosto muito de ajudar o mercado brasileiro. Eu sou brasileiro, eu gosto de defender o mercado brasileiro, né? Há luz no fim do túnel. Há luz no fim do túnel. E a Isa pode te ajudar a descobrir o que é essa luz. É isso. Maravilha. Isa, obrigado pela participação. Que nem eu te falei, eu já te seguia, já era teu seguidor. E recomendo a todos que sigam ela. Eu não estou fazendo merchan aqui pago, não é isso, é muito bom. Te agradeço de novo por tudo, pelo conteúdo, por tudo que você trouxe para a gente. Deixar o recado para a galera que assiste e ouve a gente, para seguir a gente nas redes sociais. Comenta à vontade, curte e compartilha. Dá feedback para que a gente traga a Isa, para que a gente possa trazer a Isa de novo aqui, que ela possa falar de mais temas e tudo que você entende que vale a pena a gente trazer para essa mesa e conversar ainda mais, tá bom, gente? Obrigado por tudo e até o próximo episódio, galera.